Muito bem, queridos do Comente Bíblia. Hoje é domingo, 24 de julho, último domingo desse mês. E como é o primeiro vídeo dessa semana, eu quero já pedir a você que deixe o seu like aí. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Nos ajude aí, tá bom? O primeiro assunto de hoje que eu gostaria de comentar, e eu tô andando com um cachorro, ó. Holt! E o Fred tá ali. O Fred é o bad influencer. Fica rolando encarniça ali, ensinando o que não pode pra esse aqui, ó. Bom, primeiro assunto que ficou pra gente fundamentar da semana que passou foi quando eu disse, por exemplo, que acredito que o Monte da Transfiguração seria o Hermon e não o monte que fica ali perto do Vale de Jezreel, né? Tá bom? O Monte Tabor, que fica no Vale de Jezreel, onde o rei Saul tirou a própria vida. Porque eu preciso fundamentar. Primeiro, todas as narrativas dos evangelhos dizem que se tratava de um monte muito alto. Então, já descarta o Tabor. A outra questão é a questão das vestes ficarem tão brancas quanto nenhum lavandeiro poderia branquear. E também, passou alguém ali, falou comigo. E também Lucas, se eu não me engano, diz que as vestes ficaram brancas como um relâmpago. Então, essa brancura, quando manifestou-se a glória de Deus, essa coisa alva ficou tão quase indescritível de alvo, né? Não é uma coisa normal. É provável que ele estivesse no monte muito alto e no Horebe tem neve o ano todo, mas lá para cima tem neve. Embaixo a neve só chega embaixo no início do ano, né? Tem muita neve. Mas se subir bastante, eu acho que o ano todo tem neve lá, fica degelando e abastecendo ali o Rio Jordão, que desce até o Mar Morto, né? Por isso que no Salmo 133 fala do orvalho do Hermon, que vai até o Monte Sião. Monte Sião é em Jerusalém, é colado ali. Sião, Gion, fonte de Gion, Sion, é a cidadela de Davi, né? Tá bom? Então, está então aí a minha fundamentação do porquê que eu acho que é o Monte de Hermon e não o Tabor. Agora temos outra aplicação que eu gostaria de fazer com vocês, que é a respeito da pessoa ter proximidade de Jesus. Ele falou em várias palavras dele, principalmente e especialmente essa semana que passou. Ele fala, por exemplo, vocês consultam a Bíblia, né, a Torá, porque vocês consideram que nela vocês encontram a vida eterna e são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. E então ele citou um dos profetas quando diz: esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele fala de um povo que está distante dele, embora a história mostre que ele, na verdade, era sendo pressionado, porque no primeiro momento quem tocava nele recebia poder e era curado. E num segundo momento, depois da mulher do fluxo de sangue, que tocou na mantilha ou no manto, no talit de Jesus, quem tocava no talit ficava curado, na mantilha, não é? Então, queridos, se essa gente toda estava tocando em Jesus, estava tocando na mantilha dele, mas na verdade estava distante dele, o que ele está querendo dizer é que existe uma forma de estarmos perto, de chegarmos perto, de conhecermos de perto, não de longe. E que forma é essa? Vou passar para vocês já. De que jeito nós podemos, bom dia,
E que jeito nós podemos chegar perto? A mulher ali está varrendo. Chegar perto de Jesus. De que jeito? Bom, é simples. Você precisa entender o propósito do Pai para Jesus e depois de entender, aceitar o propósito do Pai para Jesus e a partir disso você entender o propósito do Pai para você e aceitar o propósito do Pai para você. O Senhor Jesus chegou a declarar quando ele disse sobre a obra de Deus, ele disse, olha, a obra de Deus é esta, que crê naquele, que creiais naquele que por ele foi enviado. Creiam em mim, disse ele. Não foi com essas palavras, mas seria isso. E esse crer em Jesus não se trata somente de simplesmente acreditar, porque estamos vivendo no Brasil, um país que é cristão. Então, a maior parte, né, a maioria esmagadora, acredita em Jesus. Mas o crer, como diz a Escritura, é um crer de se entregar em uma aliança, né? Como o amor de Deus que é descrito pelo Evangelho de João. Eu acho que os escritos de João, ele é visto como o discípulo do amor, porque fala muito em amor. O problema é que ele é judeu, certo? Porém, apesar de ter a cultura judaica, israelita, hebraica, o Evangelho foi escrito na língua grega, enquanto eles mesmos não falavam grego, eles falavam aramaico. A maioria esmagadora falava aramaico e alguns outros falavam o hebraico, né, original. Os judeus ortodoxos conservaram a língua original hebraica, os mais religiosos, tá bom? Então, o amor, conforme João descreve, é dar-se em uma aliança. O crer que João fala tem a ver com esse amor que significa ou representa isso, dar-se ou doar-se em uma aliança. Foi o que Deus fez por cada um de nós, né? Terceiro ponto que eu quero, não é nem fundamental, é só lembrar, é que Jesus, essa semana, nas narrativas que nós lemos, ele começou a declarar algumas vezes que teria que ir para Jerusalém, iria sofrer, iria ser morto, os religiosos iriam fazer isso com ele, né? Mas ele iria ressurgir no terceiro dia. E nesse momento da história, os discípulos não compreendem muito bem quando ele fala de ressurreição. Eles não sabem o que Jesus estava falando, embora já tenha passado no nosso histórico a ressurreição da filha de Jairo, e só participou Pedro, Tiago e João. É engraçado isso, mas são os mesmos três que participaram da transfiguração, né? Lá no Hermon. E eles foram proibidos de compartilhar a experiência que tiveram lá no Hermon. Eles foram proibidos de compartilhar essa experiência com os demais que estavam lá embaixo, né? Inclusive estavam orando para expulsão de um demônio, de um rapaz que era filho único de um homem. Esse é o momento da história em que as coisas começam a caminhar para o final. E mais para frente nós vamos ver muitas narrativas do apóstolo João. Até então nós estamos explorando Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os evangelhos sinóticos, porque praticamente de João, por exemplo, para você entender bem a história, no evangelho de João, a partir do capítulo 13 por ali, só é a história das 2 últimas semanas. Então fica bem difícil, né, ele participar das outras narrativas, né? Tem algumas narrativas que aparecem nos 4 evangelhos. Eu mencionei aí essa semana que passou alguma coisa, tá bom? Vocês procurem rever para guardar, memorizar. Outro ponto que merece ser recordado e ser lembrado dos vídeos dessa semana que passou quando se trata das multiplicações de pães, né? São 2 multiplicações, uma em Betesda, a outra em Decápolis. E aí o que acontece é o seguinte: a primeira multiplicação sobraram 12 cestos de pães cheios, né? Isso representa 12 é governo,
pão é alimento, mas pão que sobrou está representando ali o poder de Deus para sustentar com comida as 12 tribos de Israel. Deus teve condição, sustentou de sobra Israel. Deus fez a parte dele, cumpriu todas as coisas que prometeu para Israel. A primeira multiplicação, então, deixa esse recado implícito para quem quiser entender. A primeira coisa que temos que dizer sobre a segunda multiplicação é que foi em Decápolis. São 10 cidades gentias, tá? E é o mesmo local ali onde Jesus expulsou uma legião de demônios daquele gadareno, né? Na mesma praia, provavelmente, Jesus multiplicou 7 pães, sobraram 7 cestos. Veja bem, na primeira multiplicação sobraram 12 cestos, mas foram multiplicados só 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação foram 7 pães e alguns peixinhos. 7 pães sobraram 7 cestos. O 7, no caso, representa a plenitude. Tem a ver com Deus porque a Bíblia fala muito de 7, né? 7 Espíritos de Deus, fala de 7 igrejas, fala muito de 7, tá bom? Então, 7 é o número de Deus no sentido pleno. E o recado que fica implícito para nós, na segunda multiplicação, quando sobrou esses 7 cestos de pães, é que Deus, ele tem o poder de sustentar todas as demais nações da terra, porque o que sobrou foram 7 cestos de pães. Mas onde sobrou? Foi em Decápolis, que é um grupo de 10 cidades. Veja bem, 10 é um número completo, inteiro. Lembra da parábola das 10 virgens? Das 10 dracmas? 10 é um número completo, né? Quando falta um. Então, a Decápolis é um grupo de 10 cidades, que nessa parábola, creio eu, está representando a totalidade de todas as nações gentias, né? E Deus, ele quer deixar para nós esse recado, que ele pode sustentar todas as nações da terra. Basta querer buscar. Bom, e finalmente quero só dizer que ultimamente eu estou fazendo mais a leitura mesmo, poucas aplicações, para que a gente possa concluir mais rápido a Bíblia em ordem cronológica, né? BOC quer dizer isso, Bíblia em ordem cronológica. É uma obra que eu considero ser uma das mais importantes desse século. Para mim ela é excelente. Já vou fazer 30 anos que estou no caminho aí com Jesus. Esses 30 anos eu li a Bíblia completa, de capa a capa, umas 13 vezes. Umas 4 a 5 vezes eu li a Bíblia toda, alternando Novo e Velho Testamento. Então, vai para 18, né? O resto das vezes, que eu já perdi o número, todas as vezes, eu fiz isso lendo a Bíblia em ordem cronológica, por entender que ela é excelente. Quem lê a Bíblia em ordem cronológica consegue ter um entendimento mais completo da cronologia, da história, de forma geral, né? Tá bom? Então eu aconselho você a adquirir uma Bíblia em ordem cronológica. Vamos dar seguimento. Espero que seja uma semana rica de presença de Deus para você e sua família, você e sua casa sejam abençoados, tá bom? Seja uma semana excelente e de excelência no Senhor para você e sua família. Fiquem na paz do Senhor. Olha o Holt. O Holt vai andando e vai querendo cheirar aquilo que não pode. Que cachorro. Gente, feliz aqui por estar mais uma semana com vocês. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Me ajuda. E não esquece de deixar o sinal aqui no final.